Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos continuar então falando sobre os Mashias esperados na época de Jesus pelos judeus estudiosos. Então nós já vimos que eles esperavam três Mashias, três Messias. Um era o Messias Ben Yosef, o Messias filho de José. O outro, que nós também já vimos, é o Mashiach ben Aron, o Messias, filho de Arão. Então, o Yosef era o Messias sofredor, o de Aron, na verdade, era o Messias sacerdote, só que não era segundo a tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos ver no vídeo de hoje a continuação, o Mashiach ben David, que eu deixei por último, de propósito, claro. Então, Mashiach ben David, Mashiach, Messias, Ben é filho de David, no caso, filho de Davi, o Messias, filho de Davi. Então, veja, em Jeremias, capítulo 33, verso 14, diz... O profeta Jeremias diz então nessa profecia: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele, esse renovo, executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela se chamará Senhor Justiça Nossa. Então, você vê o profeta Jeremias profetizando que da linhagem de Judá viria, então, um Messias, um Mashiach. E você vê que ele trará justiça sobre toda a terra, paz, justiça. Você vê o reino de Deus sendo implantado em toda a terra, a partir de Israel. Você vê aqui Israel estando seguro, né? Sem precisar usar lá o domo lá, que eles usam, né? O Iron Dome. Sem guerra, em paz. Claro que Yeshua é esse Messias. Nós vimos ele na primeira vinda, como Messias sofredor, como um cordeiro. Porém, agora, na sua segunda vinda, ele virá como um leão, rei dos reis, senhores dos senhores. Não virá mais como cordeiro. E ele será, sim, rei sobre toda a terra e sacerdote, desde Jerusalém. Em Gênesis, Bereshit, capítulo 49, verso 8 ao 12, diz: Judá e Erudá, teus irmãos te louvarão. Aqui são as bênçãos que Jacó deu a cada filho. E aqui eu estou pegando a de Judá. Teus irmãos, Judá, te louvarão. A tua mão estará sobre o pescoço, ou a cerviz, né, dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão, curvarão a ti. Está falando aqui que viria de Judá. Veja, no verso 9, Judá é um leão novo. Antes era um cordeiro. Agora, na segunda vinda, Yeshua voltará como leão. Você vem subindo, filho meu, filho de Deus. Deus fala que Israel é o meu primogênito. Israel é o meu primogênito, é meu filho. Falando do Mashiach, do Messias. Depois de matar a presa... Então, ele vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Yeshua, depois de cravar o pecado na cruz, a serpente na cruz, ele virá subindo sobre os céus. Todo olho verá. Como um leão, ele se assenta. Aqui é de assentar no trono mesmo, um trono, como o rei. Né? O leão é o rei da selva. Yeshua é o rei dos reis. E deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Judá recebeu a bênção, então, da primogenitura. Ele herdou as bênçãos e as promessas dadas a Abraão. Aqui, promessas igual herança. E você vê que Rúben perdeu a primogenitura porque ele
profanou o leito do seu pai, deitando-se, né, com uma concubina do seu pai, Jacó. E também, tanto Simeão como Levi perderam, porque seriam os próximos depois de Rúben, porém perderam porque os dois, Simeão e Levi, juntamente usaram de violência num reinado inteiro, daquele que tinha abusado de sua irmã, porém ia casar porque a Bíblia fala, né? Aquele que abusou tem que se casar. E eles quiseram se converter, quiseram até mesmo se circuncidar, e você vê Simeão e Levi ardilosamente foram lá no terceiro dia e mataram todos os homens daquele reino. Então, também perderam por causa disso. Mas aí o próximo, Judá, é quem ficou as bênçãos, então, de primogenitura. Ainda diz no verso 10, o cetro, que é o reino eterno, é da tribo de Judá, que viria o Messias. E veio, né, Yeshua. Não sairá de Judá, nem os que aprendem sairão do meio dele, até que venha Shilo. Shilo é o Mashiach, é o Messias, é o presente para ele, é o Messias, é o Mashiach. Você, quando fala Shilo na Torá ou na Bíblia, está falando ali de Mashiach, Messias. E a ele obedecerão os povos e as nações. Ele amarrará o seu jumentinho à videira, e o seu filho da jumenta a um ramo mais seleto, videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, sua capa em sangue de uvas. Aqui está falando que as suas vestes seriam manchadas por sangue. Verso 12. Os seus olhos serão vermelhos como vinho, e os dentes brancos como leite. Olhos vermelhos como vinho é o que ele teria que sofrer, né? É o que ele sofreu, Yeshua sofreu. Os olhos vermelhos como vinho fala disso também. E os dentes brancos como leite é que a Torá estaria em sua boca. A Torá estaria na boca do Mashiach, vindo da tribo de Judá. Então você vê, Torá é doutrina, é ensino de Deus, acertar o alvo. Isso está na boca de Yeshua, Jesus. Ele é a palavra de Deus, né? Então, ali onde fala também jumentinho, nos remete a Zacarias. Zacarias, capítulo 9, verso 9. Gente, é tantos versos, não vai caber num vídeo de 10 minutos. Mas olha que interessante, Zacarias, capítulo 9, verso 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Sabemos que o cavalo é para guerra, porém o jumento é algo de paz e profecia. É profético. Sempre quando fala jumento, está falando de profecia. E também paz. E também nos remete a Mateus 21, 1 até o verso 11. E também remete a Salmos, capítulo 118, verso 27. E Jesus foi chamado, inclusive, diversas vezes de Mashiach ben David. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Filho de Davi, tenha misericórdia. Ou, muitas vezes, né, as pessoas falavam, será esse o filho de Davi? Será esse o Mashiach tão esperado? Filho de Davi? Veja, que ele foi chamado diversas vezes, e nós vamos ver tudo isso. Porém, eu queria frisar aqui que muitos dizem que ele não pode ser de Judá, porque ele foi concebido por uma virgem. Maria era da tribo de Judá, o seu esposo também da tribo de Judá. Para Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que fez Adão do pó e a mulher do pó, não é impossível para ele pegar o sêmen, a semente de Yosef, José da tribo de Davi, e ter colocado de forma sobrenatural na virgem Miriam, Maria. E eu creio que foi isso que aconteceu, porque nós vemos as duas genealogias, tanto a paterna como a materna. A paterna em Mateus e em Lucas, a genealogia materna. Vamos ver no próximo vídeo.